dia, meus amados irmãos, paz seja convosco. Nesta manhã de domingo, nós estamos aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Tudo está preparado. É vontade de Deus que nós nos levantemos nesta manhã e, como uma oferta de primícia, nós estamos nos ofertando nesse primeiro dia, nessas primeiras horas do dia. Nós engrandecemos o nome santo do Senhor Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és meu único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, aleluia. Só tu és santo, Deus. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, Senhor. Bendito Santo. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, eu quero te falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre.
domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, não há outro. Oh Jesus, ninguém é igual a ti, tu és inigualável, tu és único, Senhor. Oh Deus bendito, poderoso, nos rendemos, Senhor, majestoso, santo. Receba, Senhor, essa adoração. Tu és santo. Tu és santo, Pai. Oh, magnífico, bendito, santo. Oh, aleluia. Oh, tu és majestoso, Pai. Oh, yeah, yeah. Só tu és santo. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, Jesus. Jesus, maior que todo, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Assim nós agradecemos a Ti. Tu és bendito e digno de honra e digno de glória. Aleluia. Direciona a sua adoração nesse momento a Ele. Seja intencional nesta manhã. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Não há outro, não há Deus além de ti. Não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará,
toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso, majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, não há outro, não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti, não há outro, aleluia. Não há Deus além de ti, não há outro, nada se compara a ti. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que só tu és Senhor, que só tu és Senhor, aleluia. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há, só tu és Senhor, Santo, só tu és Senhor, justo e verdadeiro, só tu és Senhor, oh, aleluia. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória, tudo veio de ti e tudo volta pra ti. Aleluia, Jesus, tudo veio de ti, tudo volta pra ti, Senhor, tudo é dele, por ele e para ele. Oh, aleluia, é digno de honra, digno de glória. Majestoso Deus, majestoso, só tu és Senhor, outro igual não há,
Tu és Senhor, Santo. Aleluia. Ele é santo, Ele é santo. Tu és 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 santo. Vamos dizer isso? Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Tu és santo. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo. Mais uma vez. Majestoso Deus, majestoso, só Tu és Senhor, outro igual não há, só Tu és Senhor, Santo, Senhor. Aleluia, Jesus. Só Tu és Senhor. Bendito, santo, poderoso. Esse é o nosso Deus. E Ele nos concedeu a promessa. Ele nos concedeu o Consolador. Aleluia, Senhor Deus. Consolador, o Espírito Santo. Nosso amigo Santo Espírito, venha aquecer os corações,
vem com cura e todo o seu poder. Vem, vem manifestar os teus sinais. O que dizer, aleluia, o que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Mais uma vez, Senhor. Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez, oh Deus, aqui. Oh, 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 oh. Nosso amigo Santo Espírito, nós esperamos, esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir. Venha, Senhor, com teu fogo, e com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Aleluia. Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Aqui, o que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos aqui. Faz de novo, Senhor. Eles estavam reunidos no mesmo lugar, eles estavam clamando, louvando, e a palavra diz que de repente algo aconteceu. Que nessa manhã de repente algo venha acontecer, que você seja tocado, que você seja tocado pela glória, pelo poder do Senhor. Mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo
fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, meu irmão, aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Nós te desejamos aqui. O que dizer? O que fazer quando Ele vem? Aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez. Outra vez. Então faz de novo. De novo. Faz de novo. Faz de novo. Mais uma vez. De novo. Faz de novo. O povo clama a ti. Faz, Senhor. Faz de novo. Libera, Senhor, mais uma vez sobre o teu povo. Oh, aleluia. Toca no Senhor. Toca os nossos lábios. Oh Deus, não importa onde nós estamos. Oh Deus, toca os lábios dos teus filhos. Batiza-os com o Espírito Santo. Yeah, yeah. Yeah. Oh, yeah. Oh, oh, yeah, yeah, yeah. Yeah. Yere amor, yere amor, yere mande, yere mande, yere mande, yere. Mais uma vez de novo, faz de clama de mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama de mais uma vez, Senhor, de novo. O que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem, eu adoro. Quando Ele vem, eu me dobro. Oh, aleluia. Quando Ele vem, eu me envolvo. Eu me prostro. Eu me rendo. Eu me rendo. Eu te amo, Pai. Eu te amo. Mais uma vez, de novo. Vai inundando os lares dos teus filhos, Deus. Vai enchendo, Pai. Vai tocando. Oh, aleluia. Precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos do Teu fogo. Oh Deus, precisamos do Teu toque, Pai. Oh Senhor, só o Senhor pode liberar o fogo. Não podemos, Senhor, criar outro fogo, Pai, com habilidades, através, Senhor, de estratégias. Só o Seu fogo é aquele que reconhece. Só o Seu fogo que aceita. Só o Teu fogo, Pai. Por isso, Senhor, nos incendeia nessa manhã. Oh, aleluia. Nos incendeia, Pai.
nos incendeia, passa o teu fogo, queima toda a palha, todo o peno, toda a madeira, Deus. Faz de novo o teu povo, mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te mais uma vez, de novo, faz de novo o teu povo, clama-te. O teu povo clama a ti, Senhor. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Tu és bendito e tu és santo, maravilhoso. Obrigado, Senhor, por estarmos hoje, nesta manhã, bendizendo o seu santo nome, glorificando a tua santa presença. Oh, Jesus, digno de honra, digno de glória, digno de adoração, tu és nosso Deus. Convido aos nossos irmãos que estão nos acompanhando, se você está com a Bíblia aí, vamos abrir no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 35. Enquanto você vai abrindo aí, eu vou tomar uma água, né? Lucas, capítulo 12, versículo 35. Você que não tem a sua Bíblia aí, nós vamos estar também colocando aí na tela, para os irmãos estarem acompanhando. A palavra de Deus nos diz desta forma. Aqui fala sobre o servo leal e o servo infiel. E a palavra nos diz assim: estejais prontos para servir e conservai acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes aos servos quando esperam o seu senhor voltar de um banquete de casamento, para que assim que chegar, anunciar-se, possais abrir-lhe a porta sem demora. Felizes aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Com toda certeza vos asseguro que ele se vestirá para os servir. Fará o que se reclinem ao redor da mesa e pessoalmente irá ao encontro deles para servi-los. Ainda que ele chegue durante a alta noite, ao raiar do dia, bem-aventurados os servos que o Senhor encontrar preparados. Compreendei, entretanto, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Ficai também vós alertas, pois o Filho do Homem virá no momento em que menos esperais. Então Pedro indagou: Senhor, estás propondo esta parábola para nós ou para todas as pessoas? Ao que o Senhor lhes asseverou: quem é, portanto, o administrador fiel, que age com bom senso, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos para ministrar-lhes sua porção de alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo desta maneira quando voltar. Asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens. Todavia, imaginai que esse servo pense consigo mesmo: meu Senhor tarda demais a voltar, e por isso comece a agredir os demais servos e servas, entregando-se à glutonaria, à embriaguez. Entretanto, o Senhor daquele servo voltará no dia em que ele menos espera, e num momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo rigor, e lhe condenará ao lugar dos infiéis. Aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será castigado com extrema severidade. Contudo, aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será exigido,
e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Senhor, nós agradecemos pela Tua palavra, recebemos, Senhor, em nosso coração. Ministra, Senhor, em nós, ministra, Senhor, nas nossas vidas, através do Teu Espírito, que é o responsável por trazer o convencimento. Nós precisamos, Senhor, deste convencimento. Ó Deus, vivemos em tempos em que as pessoas precisam deste convencimento, para que possam estar preparados para o grande dia, e assim seremos, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, meu amado irmão, é uma alegria estar com vocês nesta manhã, e eu queria falar um pouco sobre este texto, que fala que Jesus ele propõe uma parábola, e uma parábola é uma história que traz um fundo, uma história verdadeira, uma história que Jesus pode ter observado ali no cotidiano, que dele caminhar pelas cidades, pelos lugares, pelos conhecimentos que ele tinha. Ele então propõe essa parábola. Mas eu quero iniciar essa mensagem indagando algo. A minha vida espiritual, ela revela se estou então preparado para me deslocar ou correr. Nós iniciamos o texto de hoje dizendo: estejais prontos para servir. Ou em algumas traduções está: cingidos os vossos lombos. Estar preparado para correr, preparado para servir. Na época de Jesus, na época antiga, era um costume das pessoas cingir os seus lombos. O que representava isso? Eles vestiam túnicas, eles tinham como se fosse um vestido. E para certos momentos, eles precisavam recolher esses vestidos, então eles puxavam esses vestidos, eles entrelaçavam entre as pernas, eles faziam como se fosse uma forma de um shorts, e eles prendiam em os seus cintos, para ficar fácil para guerrear, fácil para correr, fácil para deslocar. E Jesus então traz esta parábola iniciando assim: estejam cingidos os vossos lombos, ou estejais prontos para servir, conservai as suas lâmpadas acesas. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Então nós precisamos manter as nossas lâmpadas acesas. Significa que se nós estamos firmados na palavra, se nós estamos recebendo esta palavra e aplicando em nossas vidas, nós podemos dizer que nosso caminho ele está iluminado, porque a palavra ela te direciona para uma prática, a palavra ela te direciona para um caminho, e esse caminho é Jesus, e o próprio Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Então, se você está alinhado com a palavra, você pode olhar para esse caminho que está sendo traçado e verificar os perigos que pode surgir diante de você. Você pode se deparar com buracos, desvios, você pode se deparar com obstáculos, mas aquele que mantém a sua lâmpada, porque naquela época não havia energia elétrica, as pessoas para se deslocar à noite tinham que colocar lâmpadas, e muitos colocavam até nos seus pés para guiar os caminhos, para que eles não pudessem tropeçar. Jesus então traz essa figura de linguagem: estejais aí prontos para subir, estejais prontos para se deslocar, estejais prontos com as suas lâmpadas acesas, porque logo, logo, Jesus ele virá para nos buscar. Então a Bíblia diz aqui que feliz é aquele que for encontrado vigilante, feliz é aquele que está atento. E quando falamos em estar vigilantes, estar atentos, nós olhamos para os sinais. O que são sinais? Sinais são momentos ou marcas que nos alertam. Quando você está numa estrada, você precisa estar olhando, prestando atenção aos sinais, porque aquele que não presta atenção aos sinais, ele pode sofrer um acidente, ele pode prejudicar outras pessoas ali na via. E os sinais, a Bíblia diz que nos finais dos tempos aconteceriam muitos sinais, e os sinais é para nos lembrar que logo o dia virá. Os sinais é para dizer: olha, vocês estão no caminho certo, aguardem, logo o tempo chegará. Mas também os sinais também nos mostram ou nos colocam num exercício. Quando nós olhamos para 2020,
Nós vimos que a pandemia, ela nos trouxe um exercício diferente de cada ano. No final de 2019, as pessoas estavam ali olhando para 2020 e declarando ali que esse ano seja bom, que esse ano venha trazer conquistas, que neste ano eu venha fazer tais coisas. E nós vemos que em 2020 algo aconteceu, então nós fomos paralisados. Mas eu quero que você atente-se para esses acontecimentos e veja como você se portou durante essa pandemia. A maneira como você se relacionou com Deus diante das adversidades. Uma vez eu pregava e falava um pouco sobre isso, que as adversidades, as circunstâncias, ela revela o nosso coração. E nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos dar resposta. Nós vivemos um tempo que nós precisamos estar alinhados de acordo com a palavra. Se nós olharmos aqui para o que a parábola que o Senhor nos propôs, diz que esse Senhor tinha se ausentado, e aqueles servos estavam ali desempenhando as suas funções, mas num determinado momento, muitos começaram a declinar. É o que vai acontecer nesses últimos tempos. O livro de Hebreus diz que muitos vão apostatar, muitos vão declinar. E diante da palavra, diante dos acontecimentos, nós precisamos olhar para nós. Como eu estou? Como está a minha vida espiritual? Como está o meu relacionamento para com o Senhor? Ontem nós vimos na mensagem que a pastora trouxe, falava sobre um relacionamento de intimidade que te faz você atingir um estágio de amigo de Deus. Eu quero te dizer para você, meu irmão, que essa parábola que Jesus ele propôs, esse tipo de servo que ele está dizendo é um servo diferente. Não é apenas o servo que fazia atividades de trabalho, mas nós vemos aqui que é o servo que procurava agradar o seu Senhor. E o que Deus quer de nós? O que Deus espera de nós? Quando olhamos para a própria palavra, nós vemos que Deus é um Deus de comunhão, é um Deus que quer estar perto. Ele quer tanto estar perto que Ele envia o seu Filho para nos salvar. Ele quer tanto estar perto que por causa de Jesus não há mais barreiras do que outrora poderia proporcionar morte, porque nós não tínhamos quem nos limpasse dos pecados, nem nos remisse, porque a Bíblia nos fala que o sangue dos animais que eram derramados ali era apenas uma sombra, ou eles não tinham poder realmente para fazer aquilo que estava sendo proposto. Por isso que havia todos aqueles rituais, o sacerdote somente poderia entrar, o povo tinha que ficar de longe, porque diante da glória de Deus, diante de que Deus é, nós não poderíamos prevalecer, nós morreríamos. Mas por causa de Jesus, Deus agora olha para nós e não vê o nosso pecado, mas Ele vê o sangue do seu Filho, que está ali dizendo: eu morri por esse, a dívida está paga. Ele foi remido, Ele foi justificado. É dessa forma que Jesus olha para nós, é dessa forma que Deus também olha para nós, e nós podemos ter certeza, porque a palavra diz que nós podemos entrar com ousadia. Feliz é aquele que for encontrado vigilante, é o que diz aqui no versículo 37. Então nós vamos fazer uma pausa aqui nesse texto, e vamos lembrar um pouco do que significa ser sal. A salvação, ela implica num aceite. A palavra diz que é um dom gratuito de Deus. A palavra nos fala que é um presente dos céus, não é por mérito. Por mais que eu seja bom, por mais que eu faça coisas dignas de admiração nesta terra, eu não poderia comprar a salvação, porque há um preço, e é o preço de sangue. E somente Jesus poderia pagar este preço, porque tinha que ser alguém sem pecado, sem mácula, e Jesus foi essa pessoa. Então eu recebo de graça esse sacrifício. Mas qual é o propósito de tudo isso? Nós vemos que o favor é gratuito, mas receber o presente implica em uma mudança. Nós podemos dizer assim que Jesus, Ele está ali com o presente em suas mãos. A Bíblia diz que todo aquele que crê, todo aquele que o recebe esse presente. Você recebe Jesus, então Ele vem com um presente, e o presente é você ser livre da condenação eterna.
ser livre da morte espiritual, ser livre da condenação. Então nós vemos aqui que diante dessa situação, eu preciso receber aquilo que Ele me propôs. Então nós vemos que Jesus ele veio propor uma nova aliança. A Bíblia relata essa nova aliança agora no seu corpo, no seu sangue. Uma nova aliança que implica em eu morrer para a minha velha vida e ressuscitar agora para uma nova vida. João capítulo 3 fala do novo nascimento. Ali diz que eu fui concebido através do Espírito, não somente da água, mas agora do Espírito. E quando eu então ressuscito, a palavra traz a seguinte expressão: assim como Jesus morreu e ressuscitou, eu também morri juntamente com Ele, para ressuscitar para uma nova vida. Então receber Jesus implica eu viver agora uma nova vida em Cristo. E é exatamente isso que as pessoas precisam entender. Nós temos visto que muitos querem Jesus simplesmente para que Ele venha para as suas demandas. Muitos querem Jesus somente aquele que vai ajudar nas dificuldades, aquele que vai curar. E nós vemos que Jesus ele vai fazer tudo isso, porque o seu caráter é algo tremendo, a bondade do Senhor é inigualável. Ele vai fazer todas essas coisas, mas nós não podemos nos relacionar com Deus somente por isso. Nós precisamos entender o que Ele fez e qual é a proposta, para que eu então venha, como nós vimos na semana passada, desenvolver a minha salvação. Eu recebo esse presente, mas eu ainda estou muitas vezes preso a coisas deste mundo. Eu recebo esse presente, mas a minha alma ainda precisa de transformação. Eu recebo esse presente, mas é uma necessidade de eu mudar a concepção da minha mente. E tudo isso vai acontecer porque a palavra nos garante que no momento em que eu recebo esse presente, o Espírito de Deus agora habita dentro de mim. E o Espírito de Deus, ele tem uma função, ele vem para me aperfeiçoar. Então há uma necessidade de relacionamento. Se eu não me relacionar com o Senhor, eu não posso usufruir desse presente ativo na minha vida. Eu não vou conseguir desenvolver a minha salvação. Eu preciso adentrar mais e mais nesse terreno celestial. Eu preciso cada vez mais aprofundar. A Bíblia fala sobre colocar a minha vida sobre agora essa rocha que é Jesus. Porque virão tempos que vai vir a tempestade, meu irmão. Vai vir tempos em que o vento soprará. 2020 foi um exemplo disso. Ventos sopraram, vieram momentos de tempestade, mas quantos não estavam alicerçados na rocha? E a Bíblia diz que veio o vento, veio a tempestade e a casa ruiu. Então nós vemos que os sinais, as coisas que estão acontecendo, elas são necessárias para nos alertar. Essas coisas são necessárias e a Bíblia diz como a mulher está para dar à luz. Essas coisas são como as dores de parto. Está dizendo, olha, o dia está chegando. E cada vez que então vem uma contração, que são pestes, fomes, guerras, todas essas turbulências do mundo, é para te dizer, o dia está chegando. E ao mesmo tempo eu preciso olhar para a minha vida. Muitos não têm medo destas coisas. Muitos não querem olhar para as profecias bíblicas. Tem pessoas que, eu não quero ler o livro de Apocalipse, porque lá tem coisas que eu tenho medo. Enquanto isso você se engana a si mesmo, porque quando eu leio estas coisas eu vejo o que vai acontecer, e quando eu me deparo com o que vai acontecer, eu olho para a minha vida e vejo se eu preciso mudar alguma coisa, porque nós vimos no início desta palavra, estejais prontos para servir, ou estejais com seus lombos cingidos, porque algo vai acontecer, eu preciso estar preparado. Eu preciso estar atento, porque Jesus ele disse assim, como no tempo de Noé vai acontecer, como no tempo de Ló vai acontecer. Então algo iminente está para acontecer. Diante dessas palavras, e posteriormente eu vou falar um pouco sobre isso, mas nós vemos muitos relatos na Bíblia sobre o arrebatamento da igreja. O próprio Jesus, foi ele que disse, como no tempo de Noé. O
que aconteceu no tempo de Noé? Nós vemos que Noé estava vivendo, a Bíblia diz que Deus encontrou graça na maneira como ele vivia. Ele então fez uma aliança com Noé. Ele diz: eu vou destruir a terra, mas construa uma arca. A Bíblia diz que quando a arca estava pronta, no momento determinado, veio a ordem: entra na arca. Então algo eminente ia acontecer, o dilúvio. Noé então entra na arca, ele e sua família, e eles são salvos. A Bíblia também relata que Jesus ele menciona como no tempo de Ló. Está lá em Lucas no capítulo 17, versículo 28. Lá diz que Ló estava na cidade que estava para ser destruída. Mas nós vemos que Abraão intercede pela vida de Ló. Ele vai olhando para o número da família de Ló, e ele vai dizer: olha, se acontecer, se tiver 50, 40, 30, e a resposta era: se tiver esse número de pessoas, eu não vou destruir a cidade. Ele vai diminuindo esse número até que chega um ponto em que ele para de perguntar. Ele entende o que estava ali, algo eminente. E eu quero ler para os irmãos esse trecho, esse texto, está lá em Gênesis, no capítulo 19. Nós encontramos aqui algo tremendo da parte de Deus. Gênesis 19, no versículo 15. Vou ler aqui para os irmãos. A palavra de Deus nos relata da seguinte forma: ao raiar da aurora, os anjos insistiram com Ló, ordenando: levanta, toma tua mulher, as tuas filhas que aqui se encontram, para que não pereças do castigo da cidade. Olha o que a palavra está relatando: algo estava para acontecer. Entretanto, como ele hesitasse, os homens o tomaram pela mão, bem como sua mulher e suas filhas, conduziram-se à força e os deixaram a salvo fora da cidade, pelo misericordioso amor que o Senhor teve para com eles. Então aqui a Bíblia menciona o grande amor, o misericordioso amor, e aqui relata que algo eminente estava para acontecer. Olha então o que diz no versículo 22: depressa, refugia-te lá, porque nada posso fazer, enquanto não tiveres chegado lá, e por esse motivo que se deu a essa cidade o nome de Zoar. Olha o que os anjos estavam dizendo: algo eminente está para acontecer. Só que enquanto você não sair da cidade, eu não posso fazer aquilo que está determinado para ser feito. Nós vemos aqui que Jesus, ele não vai julgar as pessoas da mesma forma. Há um dia certo, um tempo certo. Jesus, ele não vai trazer nenhuma destruição enquanto aqueles que entregaram suas vidas a ele estiverem neste local. E aqui nós encontramos um embasamento bíblico tremendo para o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja estiver aqui, Deus ele não vai trazer o tempo de juízo. Quando nós olhamos para o livro de Daniel, entre o capítulo 9 e o 11, revela que o tempo da grande tribulação é para Israel. Então a igreja ela precisa ser tirada, porque Jesus não vai deixar a noiva para padecer. Você deixaria sua noiva para padecer? Você deixaria a quem você ama para sofrer? Não é o caráter de Deus e nem o caráter do Filho de Deus agir desta forma. E nós encontramos então essas passagens para que nós venhamos entender que é muito importante a comunhão, porque o noivo ele tem comunhão com a noiva e a noiva deseja estar com o noivo, e isso mostra uma comunhão íntima. Isso mostra uma comunhão que está ali de fidelidade. Enquanto o mundo está sendo assolado, enquanto todas as coisas estão acontecendo, enquanto muitos estão festejando, casando-se, dando em casamento, como a Bíblia diz, há um momento de você se resguardar espiritualmente falando, para estar com o Senhor. Por isso vale a pena, meu irmão. Às vezes as pessoas estão agindo nesses dias como se fosse tudo igual. Eu estou salvo e vai acontecer as coisas, estão se deixando levar, mas não entendem, não conseguem olhar para a palavra. Muitos não estudam a Bíblia e não conseguem enxergar que está para acontecer algo, e nós precisamos estar nesta conexão para que nós sejamos livres desse tempo. Se hoje nós vivemos na graça,
Se hoje nós estamos com todas as facilidades que nós temos para estar com o Senhor e nós ainda relutamos de estar com Ele, imagine nesse tempo, meu irmão, se hoje, se é pela fé, as pessoas estão declinando, imagine quando for algo que vai trazer sofrimento na sua própria carne, as pessoas vão com certeza declinar. Por isso que antes disso, Jesus ele vem buscar a sua igreja e nós vamos subir com Ele. Olha o que na continuação desse texto de Lucas 12, olha o que ele fala. Você está preparado? Eu faço essa pergunta neste momento. Porque no versículo 38, feliz é aquele servo que está preparado. Olha o que diz aqui a palavra do nosso Senhor Jesus. Ainda que ele chegue durante a alta noite ou ao raiar do dia, bem-aventurado os servos que o Senhor encontrar preparados. Nós somos aqueles que precisamos estar preparados. Quando olhamos para a parábola das 10 virgens, nós vemos que metade estava preparada e a metade não estava. E quando então ouviram a voz do noivo, só um grupo conseguiu ouvir e ir em direção a ele. Então Jesus, ele trazendo essa história, ele começa a complementar. Ele diz, olha o que diz, ele diz no versículo 39, compreendei entretanto isto. Então ele traz a parábola do servo, um servo que precisa estar vigilante, um servo que precisa estar atento, e ele começa então a trazer um exemplo, ou ele começa a melhorar a compreensão dessa parábola. Ele diz então, compreendei entretanto isso, se o pai de família soubesse que a hora havia de vir o assaltante, não permitiria que a sua casa fosse invadida. Olha o que Jesus está dizendo. Imagine você, meu irmão, se você soubesse que durante essa noite alguém poderia invadir a sua casa, você não estaria atento? Você fecharia a porta, você de repente colocaria um obstáculo a mais, de repente você nem dormiria, ficaria atento às janelas e portas, vigiando, para estar preparado para que esse algo que poderia acontecer. Então Jesus ele está dizendo que o dia se aproxima, virá como ladrão, virá no momento em que ninguém espera. Então quando nós vemos as pessoas dizendo, vai ser 2020, não, vai ser 2019, não, vai ser agora 2021, tem gente colocando data, vai ser em tal data, em tal, a Bíblia diz que ele virá no momento em que você não espera, é no momento de relaxamento, no momento em que você diz, agora nada vai acontecer. A palavra nos adverte para esses momentos, quando o mundo inteiro falar de paz, virá uma repentina destruição. Quando o mundo diz, agora nós estamos alinhados, quando o mundo diz, olha, agora tudo vai dar certo, é o momento de ficarmos atentos, vigilantes, não porque nós somos aqueles que vão captar desgraça, mas nós somos aqueles que estamos olhando para as profecias, e nós somos essa geração, você é essa geração, e você precisa compreender a palavra para você discernir esses tempos. É para isso que Jesus ele predisse, senão ele não ia profetizar. Por que Jesus profetizou? Para que nós que estamos vivendo esse tempo, tenhamos um parâmetro, tenhamos aqui palavras que venham nos ajudar, que nós venhamos olhar para as nossas vidas e pedir ajuda para o Senhor, e dessa forma, com certeza, Ele estará sempre presente. E Ele continua então, trazendo esse ensinamento, Ele traz aqui a comparação do ladrão da noite, e no versículo 44, ele diz assim, asseguro-vos que ele o encarregará de todos os seus bens, todavia imaginai que esse servo pense consigo mesmo, o meu Senhor tarda demais a voltar. Olha o que Jesus está dizendo, vai ter um momento que as pessoas não vão mais achar que tais coisas vão acontecer. Hoje nós já vivemos um tempo em que tem muitas doutrinas que falam que Jesus não virá mais. Começaram dizendo, o arrebatamento é só para o final, e agora já estão prolongando isso, colocando mais para frente, Jesus não vai voltar mais, a terra vai ser restaurada, e isso é apenas um simbolismo, então nós devemos tomar cuidado com estas coisas, porque o próprio Jesus diz que Ele virá
como o ladrão da noite. O próprio Jesus traz essa configuração. E aqui ele diz que feliz é o servo que for surpreendido assim. Olha que interessante, versículo 43. Feliz o servo a quem o seu senhor surpreender agindo dessa maneira quando voltar. Que maneira é essa? Foi o que nós lemos nos versículos anteriores. Que maneira é essa? Aquele que está cuidando das coisas do seu Senhor. E que coisas são do nosso Senhor? Sabe, muitas vezes há uma relação complicada quando se fala de servo e Senhor. As pessoas entendem da seguinte forma: estou fazendo algo para Deus, ou estou fazendo a obra, né? Quantas pessoas você já ouviu uma expressão dessa? Estou fazendo a obra de Deus. Mas fazer a obra de Deus sem intimidade com Ele é um perigo. Mateus 7, 23, Jesus ele diz que muitos vão chegar diante dele e vão dizer assim: Senhor, eu profetizei, eu preguei, eu expulsei demônios no teu nome. Mas Jesus vai olhar para eles e diz: olha, eu não vos conheço. Por que ele não conhece? Porque não havia uma intimidade. Mas eu trabalhei. Mas não é essa a maneira de trabalho que Deus queria. A maneira de trabalho que Deus quer é a partir do relacionamento que eu então vou fazer. Eu me relaciono primeiro e faço depois. Adão ele foi colocado no jardim primeiro, para então a partir daquele local, ele estava ali trabalhando, fazendo as coisas do seu dia a dia. Assim que é que Deus nos chama. É muito mais fácil se relacionar com o trabalho. É muito mais fácil se relacionar com coisas do dia a dia. Mas isso pode trazer uma falsa sensação de ligação com Deus. Mas a verdadeira ligação com Deus é o que está em João 4, 23, 24. Que Deus está procurando verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Essa é a condição. Nós vemos aqui no versículo 43, que esse servo, ele perde o presente, ele perde a salvação. Olha o que Jesus ele diz assim: entretanto o Senhor daquele servo voltará no dia que ele menos espera, no momento totalmente imprevisível, e o punirá com todo o rigor, ele condenará ao lugar dos infiéis. Então, se ele está sendo colocado, esse servo, junto com o local ou lugar dos infiéis, significa que ele perdeu a salvação, ele perdeu a condição. Ou poderíamos dizer, será que ele estava realmente salvo? E aí fica algo para você pensar. Das duas formas de interpretação, ocasionou numa perda daquilo que ele tinha como precioso, ele tinha como um presente na sua vida. Ele estava ali agora junto com o lugar dos infiéis. Mas nós vemos aqui no versículo 47 e 48, aponta para um outro tipo de correção. Sabe, meu irmão, Deus tem falado ao meu coração nesses dias, já desde o final do ano passado para esse, sobre eu estar conversando com a igreja, falando, trazendo uma ministração a respeito sobre aquilo que nós vamos ter que apresentar diante do Senhor. Às vezes nós temos uma concepção da seguinte forma: eu sou salvo, eu fui salvo e o resto ficou para trás. Mas a Bíblia nos diz que nós também seremos repreendidos diante do tribunal de Cristo. E esse tribunal de Cristo não é para condenação, mas é para que Deus venha te presentear com um galardão, para que Ele venha mostrar: olha, essas coisas que você fez não eram importantes, eu gostaria que você tivesse feito tais coisas. Olha o que diz o versículo então 47, aquele servo que conhece a vontade do seu Senhor. Então há muitas pessoas que conhecem a vontade de Deus, tem muitas pessoas que sabem o que Deus quer que seja feito, mas não fazem, porque não querem se envolver, não querem ter trabalho nesses dias. Nós estamos vivendo tempos trabalhosos, o dia ele corre tanto que você não consegue fazer as coisas direito, mas mesmo assim você precisa arrumar um tempo para cuidar das coisas do seu Senhor. Você sabe disso, é exatamente esse versículo está dizendo: ao servo que conhece a vontade do seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem age para agradá-lo, será
castigado com extrema severidade. Aqui não está dizendo que ele foi colocado junto com os infiéis. Aqui diz que ele será castigado. Versículo 48, contudo aquele que não conhece a vontade do seu Senhor, mas praticou o que era sujeito a castigo, receberá poucos açoites. Aí ele termina da seguinte forma: a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais ainda será requerido. Então nós vemos que Deus, Ele coloca coisas em nossas mãos. Deus espera que você venha fazer, não por obrigação, não se envolvendo apenas com o trabalho, mas porque você tem um relacionamento com Ele. Nós estamos vivendo um tempo nesses dias que nós precisamos resgatar vidas. O tempo está chegando e nós não podemos nos acomodar. Nós temos que falar de Jesus. Nós temos que ser um testemunho vivo, uma carta viva. Então a maneira como eu vivo, a maneira como eu procedo, vai influenciar as pessoas que estão ao meu redor. E você que conhece, sabe o que precisa ser feito. Tem pessoas que sabem que tem que orar. Tem pessoas que sabem que precisam buscar, que precisam interagir, mas estão, como a palavra diz, estão embriagados com as coisas deste mundo. Já viu uma pessoa embriagada? Se você às vezes conversa com uma pessoa embriagada, ele sabe às vezes o que precisa ser feito, a condição que ele está, mas ele não consegue. Ele está numa situação ali que ele não consegue sair dali. E muitos estão dessa forma. Sabe o que o Senhor quer, sabe o que precisa ser feito, mas não quer ou não consegue, estão ali amarrados com as coisas do dia a dia, e você precisa se desentrelaçar disso. Há um momento de você então buscar diante do Senhor, para que você possa cumprir a vontade do Senhor, para que você possa ser um instrumento nas mãos dele. E a grande resposta, ou a grande pergunta nesse momento é: como eu me preparo? A pergunta do texto de hoje, e nós iniciamos no versículo 35, estejais prontos para servir, ou está cingidos os vossos lombos, porque algo eminente está para acontecer. Jesus está para vir. E como eu me preparo? Sem Deus nós estamos mortos, meus irmãos. A Bíblia diz que sem Deus não havia vida em nós, mas por causa do sacrifício de Jesus, agora eu tenho vida, e eu preciso manter essa chama. A palavra nos relata que no passado, o sacerdote, a cada manhã, ele tinha que pôr a lenha, ele tinha que manter o fogo aceso. Assim também somos nós. Por causa de Jesus, nós fomos constituídos reino e sacerdotes. E diante disso, há uma responsabilidade de conservar esse fogo para que ele não se apague. Porque já é um alerta lá nas cartas às 7 igrejas do Apocalipse, que ele diz que nós não podemos voltar na condição de mornos. Nós não podemos voltar numa condição em que Deus ele não se agrada. Por isso há uma busca diária. Eu preciso orar, eu preciso ler as Escrituras, eu preciso aplicar a palavra. E eu quero deixar aos irmãos o que está em 1 Pedro, no capítulo 2, do versículo 1 até o 5, algo tremendo da parte do Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor: portanto, livrando-se de toda malignidade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Desejai o puro leite espiritual como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. Olha o que a palavra está dizendo. Eu preciso, portanto, me livrar de toda malignidade. Eu preciso deixar para trás todo engano, tudo aquilo que não vem de Deus. Eu preciso desejar o puro leite espiritual, é o que está dizendo esta palavra. Eu preciso deste contato com o Senhor, eu preciso interagir com a palavra. Para quê? Olha o que diz aqui no versículo 2: por intermédio desse alimento para salvação, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento.
se eu não experimentar esse alimento, se eu não desejar as coisas que são dos céus, eu não vou me desenvolver. Aqui fala de um crescimento para a salvação. Nós vemos aqui a questão do tempo em que nós ainda estamos inseridos neste mundo. Ou nós buscamos em Deus, nos alicerçamos e crescemos e podemos colocar aí assim, desenvolvemos a nossa salvação, ou nós vamos nos voltar para as coisas que estão lá fora. Olhe ao seu redor, meu irmão. Se você não se volta para o Senhor, nós vemos que há um contraponto que te joga para longe, porque você já conhece, você sabe quem é Jesus, você sabe o que Jesus fez por você e o que Ele requer de você. Se você não cumpre, se você não põe em prática, nós vemos que há um efeito reverso, você começa a se distanciar, você não vai ter vontade ou não vai desejar o puro leite espiritual. Pelo contrário, aquilo que é para você se livrar, como a palavra está dizendo aqui, vão ser coisas mais latentes na sua vida, porque não há uma disposição. E tudo que vem de Deus é um fortalecimento para que nós possamos romper. Olha o que diz no versículo 4: achegando-vos a Ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós somos esse sacerdócio santo, nós somos aqueles que estão como servos, de acordo com a parábola desta manhã que Deus nos traz aos nossos corações. Nós trabalhamos aqui para oferecer sacrifícios espirituais. Esse é o maior trabalho que nós podemos fazer para o Senhor. Os demais são importantes? Claro que são importantes. Esses trabalhos eles precisam ser desenvolvidos, mas eu preciso fazer esses trabalhos a partir desse relacionamento, desta condição de uma casa espiritual, com o propósito de exercer um sacerdócio santo, oferecendo todos os dias sacrifícios espirituais que Deus irá receber em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, diante desta palavra, nós entendemos que precisamos nos alicerçar, que precisamos realmente nos preparar. Nós temos visto nesses dias que, desde o ano passado, já faz um tempo, Deus está ministrando aos nossos corações palavras com este conteúdo, sobre fortalecimento, busca, erguer altares, sobre uma comunhão espiritual. Por que será que Deus está trazendo essa essência? As outras coisas não são importantes, Deus não quer prosperar a sua vida, Ele quer, mas Ele mesmo diz que estas coisas são consequências. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele vai acrescentar. Mas tem algo que você, se você não desenvolver, se você não buscar, vai te dar um custo muito grande. A falta de comunhão vai fazer com que você seja deixado. A falta de comunhão vai fazer com que você não vá de encontro ao noivo. E isso será um grande desastre na sua vida. Por isso, meu amado irmão, diante do que aconteceu nesses dias, diante do que aconteceu neste ano que se passou, como você está interagindo com o Senhor? Sabe, às vezes há uma dificuldade nós estarmos num culto online, uma dificuldade em adorar ao Senhor, mas tudo isso está revelando uma deficiência, um problema. É claro que é muito bom nós estarmos juntos para adorar ao Senhor, e que nós venhamos poder realmente estarmos ainda mais fortalecidos no Senhor, juntos como o corpo de Cristo. Mas Deus Ele nos ensina nesses momentos de escassez, que nós precisamos encontrar o caminho da adoração, o caminho do lugar secreto, o caminho da comunhão. É nesses momentos que eu preciso dar a resposta. Esse é o canal que Deus nos deu nesses dias para nos alimentar. Quantos estão sem se alimentar? Quantos já se passaram vários cultos desde o Natal ou antes? Tem
quantos que desde do culto que nós fizemos, do Sukim, já não tem participado nesta comunhão, não tem se alimentado? Isso é um perigo, isso realmente é algo. E se Jesus viesse nesses dias, como estaria a sua vida? É claro que só Deus ele pode examinar o interior. Eu não posso olhar para as coisas exteriores e dizer é isso ou aquilo. Eu não posso definir dessa forma, mas nós temos que estar atentos, meu irmão, porque a salvação, como nós vimos nos cultos atrás, ela é demonstrada. A salvação ela pode ser demonstrada com atitudes, no momento, numa postura, e é exatamente essa postura que Deus ele quer de nós. Bem-aventurado ou feliz é o servo a quem o seu Senhor surpreender agindo dessa maneira quando ele voltar. Foi esse versículo que eu quero deixar aos irmãos, que você seja surpreendido desta maneira. Aí você vai dizer: pastor, mas a minha situação ela não é boa. Então mude, que você seja surpreendido da maneira como a Bíblia relatou aqui, que o pai de família, se ele soubesse que viria o ladrão, Jesus ele diz: eu venho como o ladrão da noite. A Bíblia diz que ele então estaria vigilante, atento, e é dessa forma que Deus quer te surpreender, atento, vigilante. E aquele que for surpreendido desta forma, e nós vimos aqui que ser vigilante, estar atento, é estar em oração, em comunhão, meditando na palavra, aplicando a palavra na sua vida. Isso é ser vigilante. Se você estiver fazendo isso, você irá subir com o Senhor Jesus, e você vai estar com Ele para todos sempre. Amém, meu irmão? Eu queria orar por você nesse momento. Como está a sua vida espiritual? Gostaria que você apresentasse diante do Senhor. Se você tem tido dificuldade, às vezes você está sozinho na sua casa, às vezes você está diante de um culto como esse sendo transmitido por esse canal, mas parece que você não consegue interagir, você não consegue ser uma fonte que libera um rio de água viva de dentro de você. Jesus ele disse que aquele que beber desta água, rio de água vivas fluirão do seu ventre. Nós precisamos ser essas pessoas, não importa onde nós estamos, mas nós precisamos fluir. Se vocês têm essa dificuldade, peça ao Senhor nesse momento ajuda. Diga: Senhor, me toque nesse momento, libere sobre a minha vida, no meu lar, libere sobre os que estão ao meu redor. Eu quero receber este fogo. Só Deus pode acender o fogo, meu irmão, mas não permaneça desta forma. Se você tem dúvidas, se você está preparado ou não, é momento de buscar ao Senhor, meditar na palavra, é o momento de reservar tempo para estar com Ele. Amanhã, a cada dia, nós precisamos disso, meu irmão, para que nós sejamos então alimentados, fortalecidos, para que os nossos olhos não sejam fechados, porque a Bíblia diz que muitos vão estar dormindo, mas aquele que está vigilante, ele vai ouvir a voz, ele vai ouvir o soar do arcanjo, a trombeta de Deus, e ele vai subir, ele vai atender ao chamado do Senhor, porque há uma comunhão, você vai estar atento à voz, há uma intimidade, você vai conhecer a voz, você vai ouvir a voz, porque você está nessa conexão. Senhor Jesus, eu oro pelos teus filhos neste momento, pedimos a tua ajuda, Pai. Ó Deus, sabemos, Senhor, que temos enfrentado dificuldades, enfrentado, Senhor, momentos de adversidade, mas tudo isso, Senhor, que nós temos visto nesses dias, são um alerta. Tudo isso que nós temos visto, Senhor, que se passou, ó Deus, e também, Senhor, temos já presenciado coisas acontecendo neste momento, estão dizendo que logo chegará o dia, e nós precisamos estar preparados. Que o Senhor nos ajude. Eu peço que coloque fome e sede. Ó Deus, precisamos, Senhor, ó Deus, ser intencionais. Ó Deus, e é dessa forma que nós começamos um caminhar contigo, entendendo a situação que nós estamos, entendendo o que está para acontecer e decidir: Senhor, eu quero, Senhor, eu vou, Senhor, vem em minha ajuda, vem no meu propósito, vem, Senhor, e abençoa a minha casa, o meu lar, a minha família, todos que estão ao meu redor.
Nós recebemos essa palavra, Senhor. Queremos ser este servo que está vigilante, um servo que está atento, um servo, Senhor, que está ali olhando na palavra e olhando também nas coisas que estão acontecendo ao redor. É aquele, Senhor, que continua lutando a cada dia, que ergue o seu altar. Nós queremos ser esses, Senhor, que venhamos erguer altares. Queremos ser esses, Senhor, que estamos, Senhor, meditando dia e noite na sua palavra, como um alimento fresco a cada dia, a cada manhã. Oh Deus, nos ajude, Senhor, nas nossas limitações. Deus, preserva, Senhor, a mente dos teus filhos, que nenhum dardo inflamado venha atingir. Oh Deus, que esse dardo não venha crescer na mente, chegar ao coração. Guarda, Senhor, como na oração que o teu filho nos ensinou, nos livra do mal. Oh Deus, não nos deixes cair em tentação, mas, Senhor, que seja feita a tua vontade. A tua vontade, ela foi revelada no teu filho, que veio em carne e derramou o seu sangue para nos salvar, e tem nos preparado moradas lá no céu. Oh Jesus, nós agradecemos a ti. Eu peço, Senhor, oh Deus, por esses dias venha nos guardar, por esses dias, Senhor, venha nos deixar, Senhor, alertas, Pai, que nesses dias, Senhor, nós venhamos encontrar o caminho, Senhor, do teu altar. Oh Deus, o caminho, Senhor, oh Deus, do quarto a qual o Senhor nos espera. Oh Deus, a qual, Senhor, há um Pai ali para nos ajudar, para nos fortalecer. Assim nós agradecemos e te glorificamos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Guarde essa palavra. Como eu me preparo? Orando, meditando na palavra, aplicando a palavra. E o que é meditar? É você continuar estudando. Nós lemos hoje Lucas capítulo 12, do versículo 35 até o 48. Medite ainda hoje. Até chegar o próximo culto, esteja meditando nesta palavra. Nós fizemos 12 dias de propósitos, 12 sementes que foram lançadas. Entra no canal da igreja, vai lá na playlist, tem lá na playlist, tem uma pastinha escrito 12 dias. Entra lá, escreva o que Deus liberou para nós. Isso é algo muito importante, meu irmão. Nós temos visto que quanto mais facilidades o povo tem, pior a coisa está. Porque hoje nós temos o culto dentro do nosso lar, mas as pessoas não têm tempo ou não têm vontade de estar participando. Antes a desculpa era: eu estou trabalhando, não deu tempo de estar presente naquele determinado dia. E agora que está ali o culto disponível, para no momento que você tiver um tempinho, parar ali e se alimentar do alimento do alto, do alimento celestial, que vai fazer a diferença na tua vida e vai fazer com que você esteja preparado para os grandes acontecimentos que virá, logo vai acontecer, meu irmão. Que você não seja surpreendido como aqueles que foram quando a arca se fechou. Que você não seja surpreendido como aqueles genros de Ló, que não quiseram sair da cidade porque estavam mais preocupados com as coisas dali. Que você não tenha essa surpresa desagradável, mas que você seja surpreendido da seguinte forma, num abrir e piscar de olhos, num abrir e fechar de olhos. De repente você já está diante do Senhor e você então vai entender: o grande dia chegou. E você então vai olhar e ver o seu corpo glorificado e uma multidão junto com você, entrando na grande cidade, a cidade que Jesus preparou para você. Que você seja surpreendido dessa forma. Esse é o meu desejo, esse é o desejo de Deus. Mas nós precisamos, como cooperadores com Ele, agir, meu irmão. Nós precisamos estar vigilantes. Que o Senhor venha e te encontre como este servo, atento, vigilante, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Você sentindo o seu coração de ofertar, aqui do lado da tela, nós temos aí o QR Code, a conta da igreja, o Pix, e você pode então estar ofertando, nos abençoando. Sabe, nós estamos vivendo tempos difíceis, porque o mau procedimento
muitas vezes para com as coisas de Deus, tem feito com que as pessoas não queiram mais ofertar. E às vezes você vê vídeos na internet, você vê coisas que estão sendo feitas por aí, e isso tem prejudicado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que diante de todas essas coisas, há uma bênção ainda sobre aquele que oferta, sobre aquele que dizima. Honra o Pai. Você não faz para homens, você faz para Deus. E quando você então abençoa o reino de Deus, quando você libera, às vezes a liberação é simplesmente para abençoar a tua vida. Às vezes a liberação é simplesmente para que Deus repreenda o devorador. Às vezes a liberação é simplesmente para dizer sobre as minhas finanças há um Deus soberano. E isso é algo muito importante sobre a sua vida. Mesmo em tempos de escassez, você precisa liberar a sua semente. Deus coloca na sua mão, se você não tiver, peça a Ele. Ele é o mesmo Deus que abençoa, é o mesmo Deus que faz crescer, é o mesmo Deus que coloca a semente em nossas mãos. Quero orar por você, dizimista, por você, ofertante. Se você não é dizimista nem ofertante, faça um propósito com o Senhor. Ele vai te honrar, Ele vai abençoar, Ele vai abrir uma porta sobrenatural na sua vida. Senhor Jesus, eu abençoo cada oferta, Pai, que tem chegado na tua casa. Eu abençoo, Senhor, as mãos que ofertar. Ó Deus, esses, Senhor, estão sendo generosos, estão provando, Senhor, ó Deus, estão te honrando, liberando, Senhor, sementes, devolvendo, Senhor, e apresentando diante de Ti. E com certeza o Senhor vai abençoar. Ô Senhor, é o desejo do Senhor de abençoar a todos, mas há muitas maneiras de agir, há muitos procedimentos que fecham portas, há maneiras de agir ou procedimentos que te impedem, mesmo o Senhor desejando fazer. O nosso procedimento muitas vezes é de colocar a bênção muito distante de nós. Por isso que o Senhor, Ele nos ensina, por isso que o Senhor nos ajuda, por isso que o Senhor fala aos nossos corações, que o Senhor esteja tocando os corações, para que os seus filhos sejam abençoados, e nos serem abençoados, eles serão abençoadores de outros. Esse é o desejo do seu coração, que outros venham ser abençoados por intermédio dos teus filhos. Assim nós agradecemos. Libera sobre a despensa, sobre, ó Deus, o autônomo, toque em suas mãos, leva o Senhor ao lugar da bênção, libera, Senhor, clientes, dá ideias, Senhor, nesses tempos que nós estamos vivendo, em que há incertezas, mas o Senhor sabe o que nós podemos fazer nesses dias, que pode gerar recursos para as nossas vidas. Libera essas ideias, Senhor, libera, Senhor, aos teus filhos, nos conduza ao Senhor. Assim nós agradecemos e te bendizemos em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Estenda sua mão comigo. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão consoladora do Espírito Santo seja com todos vós, até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu os abençoo, meu irmão. Até o próximo culto, em nome do Senhor Jesus.